E mais um exemplo de como a estimulação definitiva do feixe de His pode ajudar clinicamente diferentes tipos de paciente. Queria apresentar o caso de um paciente do sexo feminino, 86 anos, com uma história de troca valvar aórtica, portadora de bloqueio atrioventricular total, que se manifestou após a troca valvar aórtica e submetida a implante de marca-passo há 5 anos. Desde então, ela estimula o coração com padrão de bloqueio de ramo esquerdo, por ser um marca-passo convencional, e a duração do QRS de 160 milissegundos. Ela apresentava, por ocasião da avaliação clínica, dispneia aos esforços e alguma alteração relacionada ao eletrodo que justificou a indicação, a manipulação, ao implante de um novo eletrodo, ou seja, era um paciente que ia fazer um upgrade do sistema dela colocando um outro eletrodo. O ecocardiograma, na ocasião, mostrava disfunção moderada do ventrículo esquerdo e de sincronia intraventricular. Não ficava claro, na história clínica, se ela tinha algum outro motivo para fazer essa disfunção ventricular esquerda ou se isso podia ser relacionado à cardiomiopatia relacionada à estimulação ventricular. O QRS dela, por volta de 160 milissegundos, ficava evidenciado no eletrocardiograma de base e o racional do nosso pensamento era, segundo o DNS2, a estimulação do ventrículo direito crônica acima de 40%, está relacionada à piora da função ventricular e dilatação do ato esquerdo, levando inclusive ao aumento da incidência de fibrilação atrial. Qualquer tentativa de evitar a ativação do ventrículo esquerdo sob a forma de um bloqueio de ramo esquerdo era uma tentativa válida. Nesse slide eu mostro como a duração do complexo QRS por volta de 160 milissegundos e a dúvida era, será que essa paciente tem cardiopatia relacionada à estimulação? Nos pacientes portadores de marca-passo e que evoluem efetivamente com piora da função ventricular, qual a sua atitude médica, qual a sua conduta médica para esses pacientes, doutor Humberto Villacorta? Essa não é uma situação infrequente, né? Pode ocorrer 10, um pouco mais dos casos. Existem algumas alternativas para você evitar o dissincronismo. Então, inicialmente, postularam-se colocar o eletrodo em posições diferentes no ventrículo direito, em posição no septo alto ou na via de saída. No entanto, esse tipo de estratégia, em comparação com outros tipos de tratamento, ele não reverteu, na maioria dos estudos, a disfunção ventricular. A outra alternativa é o que nós já comentamos, a estimulação biventricular, que também reverte, né? A gente sabe que pode reverter essa disfunção miocárdica. E nós já comentamos quais são as dificuldades que a gente pode ter de não respondedores, algumas situações técnicas de não conseguir posicionar o eletrodo. E nessa situação nós temos também como uma possibilidade de fazer a estimulação do feixe de His para reverter essa disfunção ventricular. Bom, existe um estudo do Dr. Chan em que ele pegou exatamente 16 pacientes que estavam nessa situação. Eram 11 pacientes que tinham a cardiomiopatia desencadeada pelo marca-passo e 5 pacientes que já tinham um ressincronizador com estímulo biventricular, com estimulação biventricular, mas que foram não respondedores. Então, eles migraram, eles fizeram um upgrade para estimulação do feixe de His. E nesses pacientes, eles obtiveram sucesso e houve uma elevação da fração de ejeção que, em média, na entrada do estudo, era de 32%, e que ao final de 12 meses isso reverteu e a média final desses pacientes, da fração de ejeção desses pacientes, foi de 52%. Certo? Então, essa é uma alternativa viável para você tratar esses pacientes. Dentro desse contexto, nós vamos seguramente agora para a nossa pergunta angular. E eu a direciono ao doutor Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, na sua experiência, no seu expertise, no seu dia a dia, como você conduz pacientes que necessitam ou que estão já sob estimulação hissiana? Eu acho que para abordar esse assunto, primeiro é pontuar que o implante
o implante do marca-passo nos pacientes com estimulação direta do sistema de condução, na verdade, é muito similar ao marca-passo convencional, né? Trazendo consigo os mesmos riscos, as mesmas taxas possíveis de complicação, que são muito baixas. O que nós observamos nessa população, na estimulação direta do feixe RIS, talvez em alguns pacientes limiares inadequados evolutivamente de sensibilidade e limiar de captura, né? E talvez esse tenha sido um dos motivos que muito rapidamente há uma tendência quase que mundial, digamos assim, dos grandes serviços de fazer uma estimulação talvez mais septal, um pouco mais baixa, diretamente pelo ramo esquerdo, porque nós lidamos com os mesmos benefícios clínicos no que tange diminuição de dissincronia, objetivando um QRS estreito, mas com limiares mais estáveis cronicamente. Quando a gente lida com doentes com limiar de estimulação elevado, um dos problemas é a depleção do gerador, levando à necessidade de múltiplas trocas e intervenções da loja. Portanto, eu acredito que a estimulação do sistema de condução num sentido geral, o acompanhamento desses pacientes é muito similar, acompanhamentos semestrais, a gente acompanha sempre com ecocardiograma naqueles que tinham disfunção ventricular, e isso é importante, mas, no geral, a gente acaba priorizando cada vez mais a estimulação do ramo esquerdo pelo achado de parâmetros de longo prazo mais estáveis e, portanto, mais adequados. Mais uma vez, qual a melhor forma de estimular essa paciente? Através de uma estimulação relacionada ao ventrículo direito, ao ventrículo esquerdo? Talvez a melhor forma de estimular seja objetivando estimular o sistema de condução em sua parte mais proximal, permitindo que a ativação reproduza a ativação original do coração, a ativação normal do coração. A partir do implante, nessa paciente, nós mostramos que ele está profundamente inserido no sistema de condução, na região septal, através da injeção de contraste. Obtém-se a estimulação através desse eletrodo, o eletrodo antigo é sepultado e não é utilizado para essa estimulação. E, a partir daí, a estimulação proporciona uma duração do QRS de 104 milissegundos, é desfeito o bloqueio de ramo esquerdo, tem inclusive uma discreta ativação terminal ali em V1, como se fosse um discreto bloqueio de ramo direito, provando que a nossa ativação está chegando através do septo do lado esquerdo. Nós estamos ativando a região subendocárdica do ventrículo esquerdo. O QRS final é absolutamente estreito, consegue reproduzir, ser bastante semelhante ao QRS normal de um paciente. Aqui, como comparação, o QRS prévio, novamente, o QRS estimulado pelo sistema de condução. E, como resultado, ela teve resolução daquele padrão de bloqueio de ramo esquerdo, a duração do complexo estimulado de 160 passou para 104 milissegundos, com uma melhora da classe funcional, normalização da função do ventrículo esquerdo, com fração de ejeção de 55% após o procedimento e resolução da dissincronia observada no ecocardiograma. Então, como mensagem final, a estimulação para esse paciente foi uma excelente opção para o upgrade de marca-passo de desfibrilador, não apenas para esse paciente, para uma série de pacientes que precisam de estimulação de uma maneira mais fisiológica. Eu acho que a gente não deve tolerar que o QRS desse paciente seja alargado. E hoje, com a estimulação, com os novos avanços da estimulação, é importante que tenha-se em mente que não se deve tolerar que o paciente tenha o QRS alargado. E não há benefício hemodinâmico no bloqueio de ramo esquerdo. Isso é fato. Não há benefício para esse paciente ter uma estimulação crônica com padrão de bloqueio de ramo esquerdo. E a disfunção ventricular, sem algum motivo aparente em portadores de marca-passo, pode ser compatível com o diagnóstico de cardiomiopatia relacionada à estimulação.